Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores e comunidade que nos acompanha aqui em seus lares. Eu inicio comentando a fala do vereador Alemão, onde ele relatou que a participação da população nas APPs e conselhos locais de saúde tem caído. Eu, mesmo sendo jovem, percebo que isso é um movimento que tem acontecido, lamento, e vejo que isso acontece porque a gente vive uma inversão de valores, senhores vereadores. Não é de hoje que as pessoas, em grande parte, né, não todas, começaram a terceirizar responsabilidades que sempre eram suas, né? Eu cito aqui, por exemplo, a escola Lauro Miller, a qual fiz todo o meu ensino fundamental na região do Badenfurt, e originou-se não sendo uma escola municipal, mas sim uma escola comunitária. Aquela região que é muito antiga de Blumenau, viu que existia necessidade de um educandário e a própria população, vereador Maurício Gol, junto com a Igreja Católica, decidiu que fariam ali uma escola. E daí escolheram uma pessoa da comunidade, que seria a professora, que iria lecionar para aqueles alunos com base naquilo que a comunidade do Badenfurt achava que era o mais adequado. E assim tinha funcionado durante um tempo, até que em seguida a gente teve a municipalização da escola. E onde que eu quero chegar? É porque tem muita gente que acha que o governo precisa fazer tudo. E esquece que o primeiro interessado somos nós, entende? A filosofia de vida tem que ser essa. E é por isso que eu falo também que muitas vezes a gente recebe nos nossos gabinetes pedidos de obras de pavimentação de ruas, as quais eu acho que são extremamente necessárias, só que ao mesmo tempo temos inúmeras demandas na cidade. E eu encorajo você, cidadão, a juntar com o seu vizinho, pegar mais um deles e fazer uma reunião na Secretaria de Obras, pode ser acompanhado de mim ou não, para ver a viabilidade de fazer juntos, por meio do sistema de mutirão, em parceria com a Prefeitura. É a maneira mais fácil e acessível para você ter dignidade e pavimentação na sua rua. Até porque o primeiro interessado é você. Se a gente ficar a vida inteira esperando pelo poder público, a gente vai se decepcionar muitas vezes e lembrando-se que o governo ele não dá nada para você sem que primeiro ele tenha tomado. Então, vamos tentar melhorar a filosofia de vida nesse sentido. Falando sobre SAMAI, eu acho que, além de toda a infraestrutura que a gente já discutiu ao longo dos últimos meses aqui, deveríamos seriamente discutir a possibilidade de colocarmos, pelo menos, em alguns ribeirões estratégicos da cidade, uma infraestrutura que permita um acoplamento fácil de uma ETA compacta. A gente viu que em Joinville ocorreu uma tragédia com produtos químicos em uma bacia hidrográfica que alimenta a maior parte da cidade. E hoje a gente tem 70% do consumo de água da cidade proveniente do rio Itajaiaçu. Agora, já pensou, pessoal, se tivermos um caso catastrófico no rio Itajaiaçu? Certamente foi um produto ácido sulfônico que comprometeu apenas 2 dias do abastecimento. Mas se fosse algo um pouco mais tóxico, será que a gente poderia ficar tantos dias, semanas ou meses sem água em Blumenau? E é por isso que eu digo, a gente tem uma grande rede de ribeirões em Blumenau, certamente sozinhos eles não dão conta do rio, mas a gente não pode apostar todos os ovos em uma mesma cesta. Então, que existam pelo menos uma espera, para que, se ocorrer, a gente consiga acoplar uma ETA compacta nesses ribeirões e eles sirvam de plano B. Nesse momento, certamente, estaria ajudando na falta d'água. Fico feliz que a gente tenha superado esse assunto relacionado ao ginásio da Escola Paulina Wagner, aquele centro de iniciação ao esporte. Na verdade, as discussões em torno desse centro de iniciação ao esporte já tem 11 anos, então é muito tempo discutindo uma obra de infraestrutura. Aqui no Brasil é recorrente falar de obras que se arrastam por 10 anos. A duplicação da 470 é isso. E, mais uma vez, vamos lá. Seria muito melhor se a gente tivesse a iniciativa privada tocando as obras aqui no Brasil. A duplicação da BR-470 caminha a passos de tartaruga, porque precisa e depende de um orçamento muito xoxo, muito fraco do DENIT. Então, se tivéssemos uma maneira de aportar recursos extra ali, e eu acredito sinceramente que o sistema de pedágios com uma modelagem adequada seria o suficiente, a gente com certeza estaria transitando em uma rodovia muito mais segura e salvando vidas. Já pararam para pensar, vereador Maurício Gol, quantos milhões de reais de prejuízos a gente tem por conta de uma rodovia que causa congestionamentos enormes, lentos? Então, todo o custo econômico dessa transição que não acontece, de uma região do oeste para o litoral, não acontece, demora muito. E pior, cada vez que a gente tem um acidente, tem o custo econômico dos veículos danificados, dos caminhões, que são milhões e milhões de reais de prejuízos todos os dias, e o custo em vidas. O custo nas vidas que se perdem e o custo das vidas que ficam
necessitando uma indenização. Porque se a gente tem notícia de uma pessoa que morre, certamente deve ter uns 3 ou 4 que ficam mutilados e ficam acamados. Essa conta bilionária a gente tem que parar de pagar porque a gente precisa salvar as vidas. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, eu queria concordar com Vossa Excelência na questão quando se fala do SAMAI. Queria lembrar que acidentes têm ocorrido muito nas estaduais, hoje mais uma vítima na Dr. Pedro Zimmermann, nas vias urbanas locais também, mas discordar de Vossa Excelência que falou que as obras da 470 andam a passo de tartaruga. Eu acho que Vossa Excelência não se mudou ali da região do Badenfurt, texto salto, não está mais morando ali, não está mais passando ali pelo trevo do Badenfurt, que não está enxergando o andamento das obras, os trabalhadores ali, o maquinário, toda a estrutura, e ao longo da 470 também convido Vossa Excelência para ir comigo, dar uma olhadinha no canteiro de obras, né, nas novas desapropriações, ter conhecimento dos recursos que foram aportados pelo governo federal agora. Concordo que essa obra já deveria estar pronta, bem verdade, mas ela ficou bastante paralisada, foi no governo passado, que até o governo do estado teve que botar dinheiro para a obra não parar de vez. Agora, recurso tem, o trabalho está sendo feito, as obras estão andando, e Vossa Excelência sabe que mora por ali próximo, que a cada dia que passa lá, o cenário é diferente. Então, só discordo nesse sentido. O trabalho está acontecendo. Obrigado. Senhor presidente, por conta da parte, mais 1 minuto, e eu conversei com o meu líder de bancada, ele concedeu o seu tempo para mim em 2 minutos. Mais 1 minuto nosso e mais 2 do líder de bancada. Obrigado, presidente. Vereador Adriano, agradeço pela sua contribuição. Não quero fazer discurso ideológico aqui. Eu, na verdade, me posiciono exatamente no oposto ideológico do vereador Adriano, mas não é essa a questão. E sim, as obras da BR-470 ao longo do ano passado deram uma boa acelerada, mas a gente não pode viver só de um lado da narrativa. Vamos lá. A obra avançou? Sim. A que custo? Vereador Adriano Pereira, o seu governo do PT registrou um déficit de 230 bilhões de reais no ano passado. Agora, graças a Deus, eu tenho alguns cartões de crédito no meu bolso, eu posso sair por aí e comprar 1, 2, 3 carros. Vai parecer bonito no primeiro momento. E quem que vai pagar esse boleto depois? Será que eu vou dar conta? Então, assim, ó, eu vejo que o governo do PT, ele é muito bom em criar isso. Essas narrativas de dizer que entrega obra, que faz o melhor pelos pobres e tal. E depois tem que vir um governo responsável para arrumar a casa. Eu não estou aqui para advogar em favor de Bolsonaro, mas pelo menos foi um governo que teve responsabilidade. Aplicou o teto de gastos e o pouco que conseguiu de recursos, porque foi responsável, ainda assim fez com que a obra avançasse. Eu estou falando da BR-470, mas isso aconteceu pelo Brasil inteiro e passou por uma pandemia. O governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, com lockdown, com todo mundo jogando contra, entregou o país com muito menos endividamento do que recebeu, olha só. E o Brasil, do PT, em um ano, ultrapassou a Argentina e se tornou o país mais endividado da América Latina. Ah, vamos fazer obra, né? Depois a gente vê onde que a conta estoura. E no pouco tempo que me resta, a gente falou sobre emendas parlamentares. Eu não acho que isso deveria ser um super trunfo aqui dentro, até porque o dinheiro das emendas parlamentares, ele é nosso, ele viria de alguma forma, né? Então a gente fica dizendo, meu deputado traz mais recurso, o meu deputado traz, mas eu vou fazer uma pequena prestação de contas, até porque essa semana o deputado Gilson Marques, vereador Ito, ele divulgou o resultado do seu edital, né? Mesmo sem fazer barganha política, foram 482 projetos estudados, avaliados, 138 foram selecionados. E para a cidade de Blumenau, a gente tem um anúncio de que o deputado Gilson destinou 120 mil reais para o Serene, 600 mil reais para a assistência social do Instituto Gerar, Casa de Apoio, também do setor de assistência social, 100 mil reais, 200 mil reais, vereador Adriano Pereira, para a escola Conselheiro Mafra, Instituto Gentes, 200 mil, mais 200 mil para a PAI, Casa São Simeão, assistência social, mais 300 mil reais, Escola Alberto Stein, 200 mil reais, Casa São Felipe Neri, 400 mil reais. E a gente tem mais recursos aqui das emendas de bancada destinadas pelo professor Gilson. O Hospital Santo Antônio, 500 mil. O Hospital Misericórdia, na Vila Itopava, 180 mil. Renal Vida, 400 mil. O Hospital Santa Isabel, 500 mil. Eu acho que o deputado Gilson Marques... Obrigado, vereador, por conceder mais 2 minutos. Acho que o deputado Gilson Marques, ele tem o seu modo de trabalhar, ele não fica papagaiando o que ele faz com as suas emendas, mas eu acho que quando a gente faz um super trunfo aqui, é importante a gente falar para onde vai recurso, até porque comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que as pessoas entendem, né? Então, eu estou aqui para contribuir com o debate e dizer que somam-se aqui, só para a cidade de Blumenau, quase 4 milhões de reais esse ano destinados pelo deputado Gilson Marques. E como nos anos anteriores, eu gostaria de entender aonde que tem um deputado que destinou mais recursos do que isso.
Até agora, contabilmente, eu não vi. Então, é uma relação de muito comprometimento com Blumenau, até porque foi um dos deputados mais votados de Blumenau, mas não é deputado só de Blumenau. Quando a gente vota no deputado estadual ou deputado federal, a gente está falando de um representante em âmbito estadual e federal. Então, a gente tem que atender aos anseios de todos os catarinenses, e aqui na Câmara de Vereadores também não é diferente. A minha sede domiciliar fica na região norte da cidade, mas eu sei que, a partir do momento que eu estou aqui dentro desta casa, eu falo em nome dos 365 blumenauenses que existem. Eu represento a todos eles em uma porção de 15 vereadores aqui. Pouco tempo que me resta, vereador, eu agradeço por ter concedido. Eu gostaria de comentar rapidamente sobre o ITBI de Blumenau, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Gente, Blumenau comete um assalto relacionado ao ITBI, mas não tem arma. A cobrança do ITBI não tem arma em Blumenau, mas é um assalto. Quer dar todos? Agradeço, vereadora. Então, mais 2 minutos e, pelo tempo que eu perdi, 3 minutos, presidente. Eu não posso mais lhe dar tempo. Tá? Nós já estamos saindo totalmente aqui do nosso regimento, já estamos rasgando aqui. Vou deixar tocar, mas a nossa próxima reunião, antes de começar, nós vamos deixar bem claro como funciona isso aqui, para não ter problema no futuro de ter um discurso aí que a gente possa ter problema até com denúncia no Ministério Público. Já foi falado aqui, quando vai para a tribuna já tem que estar com o tempo delimitado e autorizado por todos os autores. Não dá para ficar aqui agora puxando um assunto e daqui a pouco vai virar um leilão. Ah, eu quero dar mais 2, eu quero dar mais 4, eu quero dar mais 5. Isso não existe. Nós temos que ter uma organização. Vou respeitar esse momento aqui agora, mas isso aqui não vai mais acontecer. Vai para a tribuna, já sabe o tempo que tem. Se o vereador do lado quer dar o tempo, está tudo certo. Agora, não vai ficar aqui sendo leiloado depois, tá bom? Então, o senhor termina, que a vereadora deu mais 2 minutos, o senhor termina o seu discurso. Obrigado pela tolerância, presidente. Concordo com Vossa Excelência. Acho que a gente tem que padronizar os procedimentos, certamente. E falando ainda do ITBI, a gente tem uma base de cálculo muito clara para a cobrança do ITBI. ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Isso significa que o cidadão que faz a aquisição de um apartamento, de uma casa, vai precisar pagar o ITBI, que é de 2% do valor do imóvel. Ou melhor, 2% sobre o valor da transação. E a Prefeitura de Blumenau, infelizmente, não tem respeitado isso e atribui a base de cálculo do ITBI por seus próprios técnicos. Ou seja, a Prefeitura avalia o imóvel e cobra com base na sua avaliação e não naquilo que o cidadão declara que pagou. E vamos fazer aqui um devaneio. A nossa Constituição, ela diz que cabe ao acusador o ônus da prova. E ninguém é considerado culpado até que se prove o contrário. Mas no caso do poder público, ele parte da premissa que eu estou cometendo uma irregularidade ou estou fraudando aquela declaração. E isso não é compatível com o nosso entendimento constitucional. Na verdade, se a Prefeitura alega que eu estou cometendo uma fraude, digamos que o vereador Diego Nazato comprou um terreno e está fraudando o valor que ele declara de aquisição de imóvel. Cabe à Prefeitura, no meu entendimento da Constituição, utilizar todos os recursos para comprovar que eu fiz a fraude. E não é o que tem acontecido. Então, Blumenau precisa urgentemente rever esse conceito. Eu acho que o valor da transação, ele deveria ser considerado justo e correto até que se prove o contrário. Infelizmente, Blumenau hoje trata todo mundo como um potencial fraudador ao estabelecer de uma maneira discricionária a base de cálculo do ITBI. Agradeço pela tolerância, senhor presidente, estou satisfeito com o pronunciamento da tarde de hoje.